Negralizando. Mas falta alguém aqui, vocês já sabem. Não sei se eu posso nem falar o nome dela, mas você sabe quem é que estava aqui, né? Pois é, a nossa amiga Nega não vai participar por enquanto, por causa da pré-campanha, mas eu vou estar aqui com você toda a segunda-feira, às 7h30. Hoje um pouquinho mais tarde, mas não tem problema. A gente vai estar aqui com convidados especiais para falar diretamente com você aí de casa. Mas, Ricardo, filma aqui eu. Chega mais perto, Ricardo, que eu tenho uma pergunta para fazer pro pessoal que tá aí no sofá. Me diz uma coisa. Quem de vocês já ouviu frases como: a educação vai salvar o mundo? Ou a educação é o progresso da nação? Ou coisas como: vamos formar cidadãos críticos e conscientes? Ou coisas como a própria falta da educação, quando, por exemplo, a gente vê alguém jogar um papel na rua e olha para o sujeito, ou pensa, ou fala, né? Que mal educado. Ou aquela pessoa que fura a fila do banco, que mal educado. Ou aquela pessoa que arrota ou peida na rua, que mal educado, né? Então, o fato é que a educação serve pra gente falar tanto a favor dela, quanto da falta da educação. E hoje eu tenho aqui uma pessoa que vai falar pra gente um pouco sobre o que é a educação. Da perspectiva formal. O que é isso? Da educação da escola. Kailane Dalmédico, seja muito bem-vinda ao podcast Negralizando. É com muita alegria que eu te recebo aqui hoje. Kailane, fala pra gente um pouco da tua história. Como é que você chegou na área da educação? Então, boa noite a todos e a todas. Nossa, depois dessa entrada, nem sei o que pensar, né? Maravilhoso, muito relevante tudo isso que você falou. Falar da minha história com a educação, falar da história da minha vida. Eu acho que eu meio que já nasci com esse pensamento, né? Minha família, ela é um reflexo do que a educação fez com ela. Uhum. Né? Então o meu pai lá, quando ele ainda era muito criança, era da roça, ele foi assim, começou a pensar, né, ainda naquele tempo de ditadura militar, que aquilo não estava muito legal, né? Que aquilo não era uma coisa que deixava ele confortável. Então ele, na própria família, começou a falar pro próprio pai: poxa, mas você não acha que isso nos coloca em uma situação de calada de voz? Você não acha que a gente já não tem voz, né? E então, para tentar mudar um pouco da vida deles, já que eles viviam muito na pobreza, ainda eles viviam aqui em Erechim? Não, Erval Grande. Erval Grande. O meu pai, ele foi buscar na cidade, né, uma melhoria da vida dele. Só que ele não terminou os estudos. Ele estudava na escola Euclides da Cunha e era o ensino fundamental incompleto, que se dizia na época, né? E ele fez só até o 4º ano. Mas nem por isso ele deixou de se apaixonar pelo conhecimento. O meu pai, depois da cidade, ele concluiu, a partir da educação de jovens e adultos, os estudos dele, e nem por isso ele deixou de estudar. Na verdade, ele tinha os encantamentos dele, né? E por conta desse estudo, ele pôde sair da pobreza. E ao sair da pobreza, ele sempre quis dizer pra mim que a educação era um ser mais, sabe? Não só na questão financeira, mas ele sempre dizia pra mim que isso aqui ninguém podia tirar de você. Como aposto que muitos brasileiros também ouvem, esqueci né? de perguntar pra vocês aí, mas essa era uma das frases, né? Como é que é? Conhecimento ninguém te tira, né, meu filho? Conhecimento ninguém te tira. E isso é muito comum nas classes populares, sabe? Você querer mudar a tua vida através dos estudos e tu não poder isso, tu tenta passar pros teus filhos. A educação se transforma uma muleta de mobilidade social, né? Em muitos casos, ou na maioria dos casos, né? Que Isso a gente aí. percebe. E aí, quando eu, filha de trabalhador e trabalhadora, entro na Universidade Federal, tu não sabe o deslumbre que o meu pai tinha ao andar na rua. Você é a primeira da família a entrar em uma universidade pública? Não, mas imagina um filho de um trabalhador, imaginar a filha... Imagina, tu saiu da pobreza, tua filha agora tá numa universidade federal. Exato.
Pra ele foi assim uma magia. Você olhava para os olhos dele, via brilho, via encantamento naquilo, sabe? A minha filha entrou numa universidade e ela vai ser professora. E batia a mão na mesa, uma boa professora, né? E aí eu pensava, que raio de professora é você? Mas tudo bem. Ele passava na frente dessa universidade, né? A Universidade Federal da Fronteira Sul, e dizia, minha filha, depois que eu estiver entrando nessa porta, eu posso morrer, que eu vou morrer feliz. E foi assim que o meu pai morreu. O meu pai morreu num acidente de carro trabalhando, depois que me deixou na frente da universidade. E eu lembro das palavras dele, isso daqui é uma cidade, e olhava como se fosse uma cidade que ele nunca tinha entrado. E a partir dessa história, eu penso, que raio de professora eu sou? E o que a educação tem a ver com a minha história? Né? Então, também, anteriormente a isso, antes de entrar na universidade, eu sou formada no magistério. Na universidade já participei de bolsas de pesquisa, como o PIBID, né? Uma introdução à docência, muito importante para a permanência na universidade. O PIBID, ele existe ainda hoje na universidade? Existe. E agora está sendo reforçado, inclusive, foi investido muito, né? Então, ele continua ainda fazendo esse trabalho de mostrar a prática docente nas escolas, a teoria da universidade com a prática da escola e a permanência na universidade. Bom, assim como a Kailane, eu também sou filha da instituição e também participei desse projeto que ela fala, que é o PIBID, o Programa de Iniciação à Docência. E é um programa que ele permeia aos cursos de licenciatura, né, Kailane? E ele foi criado justamente para elevar a qualidade da educação na escola pública. É importante que se diga isso, né? Mais uma vez, a educação pública, Universidade Federal, também investindo, né, o nosso dinheiro que a gente paga através dos impostos no público, na educação pública, né? Então, fala um pouquinho para o pessoal o que é o PIBID. O que é o programa do PIBID? O que você fazia? Qual o impacto que o PIBID teve na sua vida e nas escolas? Bom, a minha experiência com o PIBID, ela foi, assim, muito interessante, porque a gente pode ver a realidade das escolas e também as diversas áreas de atuação, né, que tu tem. Por exemplo, eu faço pedagogia. Então, ali eu poderia ter acesso a o que a gestão da escola faz, o que o docente em sala de aula faz, as relações entre professor e estudante, professor e professor, professor e gestão. Poderia ver a organização e funcionamento da escola, tudo funcionando, ver que a escola é viva, sabe? E muitas vezes a gente acha que a universidade, ela é um campo de teoria que não dialoga com a prática, mas exatamente pelo contrário, o PIBID vem trazendo isso, né? Então, tudo que a gente aprende na universidade, daquela teoria, a gente vai para a escola e a gente tenta ver se aquilo está acontecendo e se aquilo não está acontecendo. Então, eu diria que o PIBID, além do instrumento de permanência, porque são R$700 que te ajuda a permanecer. 700 agora? 700 reais que te ajudam a permanecer todo mês na universidade. Te permitindo ter um tempo de estudo maior também, né? Se você não tem a possibilidade de não trabalhar e viver apenas na universidade, mas também serve como um complemento, né? E é interessante justamente pela essa relação da teoria e da prática. Isso é um dos maiores benefícios do PIBID. Quando eu olho para trás também e penso, né, no programa, em tudo que a gente fazia, nas atividades que a gente fazia nas escolas, né, eram 8 horas semanais nas escolas públicas, auxiliando as professoras, né, auxiliando os alunos com dificuldades de aprendizagem, pensando junto com a comunidade escolar como sanar as dúvidas, enfim, as questões que surgem naquele ambiente, né, que é muito complexo. E sociedade, quando a gente está falando em educação, né, quando eu perguntei para vocês no início aquelas questões, é porque a educação, parece que tudo cabe na educação, né? Desde o político que vem e promete que a educação vai melhorar, até aquilo que a gente diz que o sujeito que joga alguma coisa na rua é mal educado, né? Parece que tudo cabe ali, né? Então, estamos falando aqui de um tipo de educação. Estamos falando de uma educação que ela é formal, escolar. Mas fora da escola, a gente também tem processos educativos, né? Vamos pensar na educação indígena, vamos pensar na educação do campo, vamos pensar na educação dos quilombos, por exemplo, né? Então, há processos educativos que fogem desse padrão formal, escola, estrutura física, né? E que também são reconhecidos como processos
educativos. Mas eu também queria te ouvir falar, uma das coisas que te motivou então foi primeiramente, obviamente, o seu pai, né? E segundo, o que te motivou a ser professora? Explicitamente da escola pública, porque eu sei que você tem um trabalho também dentro da escola pública, né? Fazem 5 anos que você atua ou atuou dentro da escola pública. E o que te levou a esse caminho na escola pública? Olha, com certeza, nos meus tempos de magistério ainda, né? Eu tenho uma vertente de educação que eu acredito, né? Que é a educação, mas no sentido freiriano, Paulo Freire, que depois a gente pode comentar mais, inclusive, de uma educação popular, mas isso não surgiu na minha mente do nada, né? Porque no mesmo tempo que me surgiu a vontade de ser professora, me surgiu a vontade de ser uma educadora popular, né? Isso no magistério já? No magistério, né? Lembro que teve uma professora, inclusive, muito obrigada, professora Bruna, por introduzir algumas leituras sobre professora sim, tia não. E aí, a gente tem muitas práticas durante o magistério, né, nas escolas públicas. Exato. E dentro de uma escola, né, em específico, eu vivenciei algumas situações. Pode comentar aí pra gente. E aquilo me tocou, sabe? Não tinha como aquilo não me afetar. De repente, eu via uma menina nas escadas e ela estava chorando. Me perguntava por que ela estava chorando. Eu me aproximei dela e eu perguntei por que você está chorando, né? E ela era uma menina negra, de cabelos cacheados. Ela disse que tal menina tinha falado que o cabelo dela era de esponja. E aí eu já comecei a tentar acolher ela, né? De todos os modos, mas você concorda com isso? Claro que não, mas nada acalmava aquela vontade de chorar daquela menina, sabe? Sim. Até que eu peguei ela, eu levei ela até a frente do espelho e eu disse bem assim, o que você vê na frente desse espelho? Né? E aí ela me fala, eu tô vendo eu. Mas tu não vê o quão bonita que você é? E sabe o que é aquela criança não se achar bonita, sabe? Sim. E aí eu me perguntava, poxa, por que eu não consegui mudar isso, sabe? E aí eu vi que o problema, ele vem muito além da escola, né? Exato. Que nem, por exemplo, a escola, ela não pode tudo. A escola não pode tudo, mas a escola pode alguma coisa, sabe? E aí vai depender de nós, professores, fazer essa transformação, né? Dessa realidade, por exemplo, dessa criança. Outra situação, né? Que foi muito marcante na minha formação foi de que era um dia de inverno rigoroso, e um menininho, ele me veio só de chinelo pra escola, chinelo, sem nenhum casaco, um short, né, e aí os outros colegas, alguns em um grupinho, riam dele. E aí eu fui perguntar pra ele, olha, o que você não tá sentindo frio? A gente pode te achar uma roupa, né, e aí ele vem e fala que ele não tinha outra roupa para vir para a escola naquele frio, sabe? Um frio da manhã de inverno, no qual é 1 grau, 2 graus e um frio, sabe? E ele tinha um chinelo para vir para a escola. Outra situação, a terceira situação que, assim, tu nunca espera ver, mas quando você vê, se aquilo só te passa e não fica em você, te falta uma dose de sensibilidade. A gente um dia estava na direção, né, conversando com a coordenadora, quando me aparece um menino dizendo que a barriga dele estava doendo muito. E aí ele apertava assim e olhava para baixo, né? E a gente conversando com ele, tá, mas o que você comeu em casa? Nada. Porque minha mãe não fez pra mim. Por que a tua mãe não fez pra você? Porque não tinha comida. Sabe? Você desacredita que tu vai ver uma situação dessas até você ver uma criança apertando a barriga de fome. E aí a gente mandou, né? As escolas, elas são uma segurança alimentar para essas crianças. A gente mandou pra cozinha, fizeram uma sopinha e ele voltou e ele prestou atenção na aula. Sabe? Então, a minha vontade de ser professora surgiu quando eu vi uma situação dessas e eu pensei, que raios eu posso fazer? Sabe? E aí foi assim que eu fui encaminhando outras leituras, que eu fui me tornando, sabe? Eu busquei ser uma educadora popular, porque eu não consigo ficar parada em meio à injustiça.
Eu não consigo não ser atravessada e ficar alguma coisa em mim do que eu vejo, sabe? Porque para ser professor, para ser um educador ou educadora, tu precisa ter sensibilidade. Senão tu não é um professor. Tu não consegue. Essa profissão exige sensibilidade. E isso vai se criando ao longo da formação. Importante, né? Acho que interessante também essa tua fala, né? De sensibilidade. Porque uma das críticas que se faz, principalmente quando se pensa em educação formal, é de que muitas vezes a gente ouviu, né, em vários locais ou vários setores da sociedade, se endereçar a professora como uma professorinha, né? Aquela que cuida. E quem cuida faz de graça, né? Quem cuida faz de graça, porque só o amor ele é a moeda de troca, né? E quando você ama, você cuida, então, associado isso a uma figura feminina da mulher professora que está lá na frente, educando, parece que isso reduziria as lutas sociais da educação. Quer dizer, não vale a pena a professora pedir por aumento de salário, porque ela é uma professorinha, ela está ali, ela ama, ela só tem que amar. Ela está ali só para cuidar das crianças. Isso a gente vê muito na educação infantil, né, também. Mas isso é uma outra vertente que eu trago. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ser sensível, eu acho que a gente tem que ser sensível pensando politicamente também no espaço da escola. E não é politicamente no sentido de associar a partido ou nada, não, mas é de ter uma consciência, né, de quem é esse sujeito que está vindo para a escola, né, e do teu papel como educadora também. Né? Então, eu acho interessante essa tua fala, né, do sensibilizar, mas também quero chamar a atenção para o fato de, muitas vezes, a desvalorização profissional que a gente encontra também, né, como mascarado no ela é uma professorinha, porque a gente não fala isso para professor de faculdade, né? É o professor, doutor. É diferente a forma como a gente enxerga uma professora que está lá trabalhando na educação infantil para o professor que está lá na faculdade. É muito diferente. Né? É um abismo, assim. Então, muitas vezes isso também mascara esse olhar, assim, menor, né, em relação à professora. Quer dizer, ela não tem que estudar tanto para chegar onde o professor chegou, e que se mascara através do cuidado. Ela tem que amar a criança para estar ali. Não estou dizendo que não tem que amar, né, gente? Não estou dizendo que não tem que gostar do que faz. Todo mundo tem que gostar do que faz. Um médico tem que gostar do que faz, um dentista tem que gostar do que faz, um jornalista tem que gostar do que faz. Graças a Deus temos o Ricardo aqui hoje, porque ele gosta de estar aqui, mas ele também não está aqui só brincando. Enfim, mas o que eu quero dizer, você entendeu, né, Kaliane, o que eu quero falar, né? Então, muitas vezes a gente acaba botando para baixo do tapete nessa lógica do amor. Ame o que faz e você será feliz. Pera aí, eu preciso comer, né, gente? Então, enfim, mais pra te trazer. Agora o Freire é muito engraçado, né? Porque Paulo Freire é um autor que ele é o autor mais citado no mundo, mas menos lido no Brasil, que é o país onde ele nasceu. Isso é fantástico, né? Então, assim, claro que há muitas críticas associadas ao Freire, o pessoal chama ele de generalista, simplista demais, mas eu acho que isso é uma leitura muito rápida das palavras do Freire, né? E o Freire, você precisa de um tempo para ler ele e entender realmente o que ele está querendo dizer, né? Quando ele fala que a educação, ela não transforma o mundo, ele não está negando o aspecto da educação. Ele não está dizendo, não, precisamos de educação. Dane-se. Mas ele está dizendo que a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Isso parece meio lógico e simples, mas se a gente pensar sobre isso, diante da tua vivência como professora, e diante dessa frase do Freire, que eu vejo que ele é uma inspiração para você, posso dizer que ele é uma inspiração para você? Com certeza, patrona da educação brasileira. É uma inspiração, né? Como é que você vê, assim, quais os maiores desafios que você vê, assim, olhando para essa educação formal, para essa educação pública de hoje? Tendo atuado, né, diretamente, porque ele é uma pessoa que tem experiência também dentro da sala de aula, né? Olha, a gente enfrenta o desafio de não ver um Brasil, né, sem uma conscientização de classe social, sabe? Então, assim, eu tenho uma grande crítica porque muitas vezes nos cursos de licenciatura, né, a gente não tem muitas leituras obrigatórias de Paulo Freire.
Aí a gente acaba, às vezes, assim, pegando algum senso comum dele e colocando lá de frase de Instagram, só Paulo Freire, educação libertadora, a educação, ela serve para libertar homens e mulheres que se recriam, e acaba repetindo esses chavões sem conhecer o autor. E eu sempre fui muito apaixonada, né, desde que eu me decidi educadora popular, a Paulo Freire, mas eu ainda me sinto incapaz de sintetizar toda a obra do autor, de falar assim com profundidade quem ele é, porque agora eu fiz um semestre de matéria Paulo Freire e o ensino de ciências sociais, inclusive como o meu orientador, Thiago Ingracia, se vocês estão assistindo. Thiago! Meu orientador, né? Foi meu professor também, um abraço pro Thiago, ele é um freiriano na veia, foi quem está me guiando e vai continuar nesse caminho da educação popular, e eu ainda me sinto incapaz, depois de um semestre, sabe, estudando ele, de dizer exatamente, olha, é isso, Paulo Freire é isso. Mas a minha interpretação, sabe, é que ele vê uma educação humana e muitas vezes ele diz o óbvio, sabe? Sim. De que a educação, ela liberta, mas ela sozinha não se faz. Que nós precisamos dialogar com os educandos, que nós não somos maiores que eles, nós estamos com eles, nós não estamos para eles, estamos do lado deles, sabe? Coloca que o professor, ele vai aprender com o estudante e vice-versa, sabe? É uma relação horizontal. E muitas vezes, sabe, o educador que tem medo do Paulo Freire, na verdade ele não tem medo do Paulo Freire, ele tem medo do novo, sabe? É uma inovação que na verdade não deveria ser mais uma inovação no tempo que a gente está, deveria ser o óbvio que a gente precisa tratar as pessoas como seres humanos e que a educação é um processo, sabe, de transformação da realidade dos sujeitos. Se a gente tivesse uma leitura dele ou uma formação continuada dos professores, talvez a gente não tivesse mais essa educação tradicional, e é muitas vezes por isso que os nossos estudantes, eles evadem da escola, sabe? Eles não gostam da escola, porque lá é uma relação de autoritarismo, né? O professor que dita, você ouve, é uma classe atrás da outra, e o que se tira daquilo realmente, sabe? Às vezes você está conversando com o teu colega, o professor vai lá e repreende, sabe? Na hora do lanche das crianças, o professor vai lá e diz que não pode conversar. Na hora do almoço, tu não conversa com os teus familiares quando tá com eles? Qual que é essa cultura do silêncio que as escolas estão impondo? Entende? Não faz o menor sentido, nós somos seres humanos em inacabamento, né? E ainda mais a realidade das nossas escolas públicas, né? Claro que a gente, sempre como educadores, vamos lá, lutamos por uma escola pública de qualidade, gratuita, sabe? Que tenha amorosidade, que ao mesmo tempo seja séria. Exato. A maioria, ela acolhe crianças e jovens que estão em situações vulneráveis, sabe? E seguindo a pergunta, né, do que eu vejo como maior desafio, essa falta de consciência de classe, que às vezes eu vejo nas minhas próprias colegas de trabalho, sabe? E que uma simples leitura da pedagogia do oprimido, da educação como prática de liberdade, poderia pelo menos tentar te mudar. Porque eu acho que é isso, né? Tu tá sempre em formação enquanto educador. Exato. E se tu não muda a tua visão, quem dera mudar a escola. E aí eu fico pensando, sabe, se tu chega lá com uma mentalidade de que os teus estudantes vão ser perfeitos, que nenhum deles vai estar passando fome, que nenhum deles vai ter, vão ter roupas quentinhas no inverno, todo mundo, sabe, que nem as situações que eu disse assim, tu não tá entendendo nada. Tu não entende, sabe? E se você não entende nem de quem você está chegando na tua sala de aula, como é que você vai fazer a educação, sabe? Porque aí ele coloca, você precisa conhecer, e isso é óbvio, você precisa conhecer com quem você está conversando na sala de aula, né? No momento que tu não conhece, como é que você vai fazer uma aula interessante? Como é que você vai ter uma discussão interessante? Como é que você vai ensinar e aprender alguma coisa, sabe? A aprendizagem, ela se faz no contato com o outro.
Mas no momento que eu não conheço o outro, não conheço sua condição, sua classe social e o que se passa e quais são seus interesses, como é que eu vou fazer aquele estudante ter interesse, sabe? E assim, não ver a escola como algo obrigatório, mas algo que faça ele ser mais, que é um conceito Paulo Freire também, ser mais. Isso até eu queria comentar contigo, porque a gente tinha também essas discussões muito acaloradas na pedagogia de qual é o papel da educação, qual é o papel do professor, qual é o papel do aluno diante dessas teorias todas que a gente lê e parece que tem que caber em caixinhas aquilo que a gente faz. Ah, não, eu sou uma freiriana, não, eu sou uma vigotskiana, né? Que são nomes aí desses autores, enfim, que a gente lê para tentar entender qual o melhor caminho seguir. E quando você fala de ser mais, né, e você fala, tem que conhecer a realidade daquele aluno, o conhecer do Freire, que muita gente se pega ali, não é o conhecer de dizer, ah tá, o meu aluno ele trabalha com reciclagem de resíduos sólidos, então eu vou oferecer para ele um curso de reciclagem, porque isso que é da cultura dele. E aí eu paro no curso de reciclagem. Aí eu não ofereço a informática, eu não ofereço o inglês, eu não ofereço as outras possibilidades para que esse aluno consiga ver além. Né? Então eu acho que o ir além do Freire ou o transformar a realidade é também proporcionar a esse aluno experiências que abram a visão dele, que ele consiga ver esse leque de oportunidades onde ele pode ter acesso a isso. Não sei se você concorda comigo nesse sentido. Você parte do cotidiano e da realidade do teu estudante e você expande, você nunca fica naquilo, entende? Eles precisam conhecer mais, eles precisam ser mais, então você vai valorizar a cultura daquele indivíduo, você vai acolhê-la, ela existe, ela precisa ser utilizada para que aquela aprendizagem tenha significado, mas você vai evoluir com aquilo. É a mesma coisa da alfabetização, né, que o Paulo Freire vai colocar. Ele fez a proeza de alfabetizar não sei quantos operários em não sei quantas horas, tá, pessoal? Então, ele não é qualquer pessoa quando se trata de educação, de alfabetização. E como tinham muitos operários naquela sala, ele pegou a palavra tijolo para começar o diálogo com eles. Então, primeiramente, se faz uma conscientização daquilo. Para que serve aquilo? Exato. Entende? E se discute sobre aquilo. Você não parte direto já pro metódico, entende? Pro sistemático. Babebi, bobu, caceci, coco. Exatamente. Você vai ter um significado. Aquela palavra precisa fazer sentido. Tá dentro da realidade do estudante ou da pessoa, né? Nesse caso, são operários. E aí, só depois de ter uma conscientização sobre aquilo, você vai partir para a ficha exploratória. Né? Essa ficha exploratória, por exemplo, seria colocar as famílias, né, do Ti, o Tata Ti, Tatu, aí vai para a família Tijo, do Jo, todo do J, e depois do L. E ali você vai tentar formar novas palavras a partir daquela ficha. Então, por exemplo, Tatu, achou lá. Mas é uma ficha exploratória a partir de uma palavra que eles sabem, sabe? Porque se usa isso para ter uma aprendizagem que seja significativa. Mas tu não vai ficar naquilo, porque logo depois eles vão formar novas palavras, com isso vão formar outras frases, outras coisas, vão pensar, enfim, mais expandido, né? Kaliane, é isso que você encontra hoje na educação pública, dentro das salas de aula? Não, tá muito longe, tá? Pelo menos assim, não vou generalizar, mas pelo menos aqui na cidade eu não vejo isso, tá? Eu tenho uma visão meio pessimista, mas eu acredito que há profissionais que pensem desse jeito, mas eles são uma minoria. Gente, metodologias de ensino existem. E sabe o que acaba acontecendo disso, né? As crianças não se alfabetizam. E aí chegam no segundo ano, e aí os professores começam a se lamentar. Porque saiu quantos da minha sala que não sabiam ler nem escrever? Sim. Porque qual o significado? Pensa você, é uma criança. Você vê códigos, isso aqui é um código. Ou pensa que você tá vendo aquelas siglas chinesas. Tu não entende nada. Agora, se aquilo tiver o mínimo de significado para você vai ter mais vontade de aprender aquilo. Aquilo vai fazer mais sentido. Então, se você parte do Ba, Bebi, Babu, o que é Ba? Ba no Rio Grande do Sul, Ba, tudo bem? Agora, solto, o que é a letra B? B, Bo.
não faz sentido, sabe? É uma sigla, eles ainda não decodificaram aquela sigla, sabe? Então, se não faz sentido, é claro que não vai se alfabetizar no final do ano. E tem alguma experiência marcante? Você tentou utilizar o método da palavração do Freire nas escolas quando você estava atuando? Sim, eu fui auxiliar. Como é que foi essa experiência? Como é que foi essa experiência, assim? Você viu realmente funciona, não funciona? Ah, Maiane, eu acho que assim, ó, tem coisas que dá pra levar, tem coisas que, sabe? Como é que é isso? Porque pensando, né, nessa metodologia, nem sempre é uma receitinha, né, gente? Faça isso que você terá isso. Porque, como você disse, as crianças são diferentes, o contexto em que as crianças viviam lá em São Paulo é diferente, que foi onde ele, né, desenvolveu o método dele, junto com a Luísa Erundina. Mas estamos em Erechim, norte do Rio Grande do Sul. Como fazer chegar a isso? A quem está aqui no... Vamos pegar Progresso, São Cristóvão. Como a gente faz chegar a isso nessas escolas? Olha, a primeira pergunta eu já tentei, né? Eu fui auxiliar de alfabetização, assistente de alfabetização, e uma grande crítica é que, assim, a gente tem que trabalhar muito para 2 turmas que a gente atende ganhar ali R$300, tá? Então, é muito precarizado, eles criaram esse cargo ali com a proposta de tentar alfabetizar as crianças na idade certa, mas ao mesmo tempo não tem incentivo financeiro para esses profissionais, tá? Então, mas mesmo assim eu estava atuando como auxiliar de alfabetização, né? Era uma escola periférica aqui de Erechim. E, cara, era impressionante, sabe? Eu tirava aquelas crianças em certo momento da sala de aula e eu tinha a salinha dos leitores mágicos, esse era o nome da sala. E aí lá eu tinha o alfabeto móvel na altura das crianças, então elas podiam ir lá mexer e formar as palavras que elas quiserem. E assim, eu não seria aquela professora que diria, ai, tá errado, vamos tentar fazer desse jeito, quem sabe? Sabe? Nunca falar que tá errado, mas e se desse jeito? Dá novas ideias, sabe? Em vez de dar respostas, crie novas perguntas. E aí me deu no pensamento, falando com a professora Zoraia de alfabetização da Universidade Federal da Fronteira Sul, de fazer uma carta dos tesouros. Então, o que vai acontecer? Vai ter várias formas geométricas na mesa, em papel, de várias cores, e a criança vai escolher onde ela vai colocar a palavra. Mas essa palavra precisa ser um tesouro, uma coisa muito importante na vida dela, uma coisa muito especial, sabe? E aí eu lembro de ter pego uma menininha, e vou caracterizar ela tinha pele negra, cabelos caracolados, e era do segundo ano do ensino fundamental. Fui lá, qual a próxima palavra? Ela me dizia, João, eu ia lá e escrevia João, né? O adulto alfabetizado precisa escrever em letra de forma, letra maiúscula. E aí fui escrever, ela me ditou o nome de toda a família dela. E aí a gente partiu para assimilação de letras, junção de sílabas, e ela mesma lembrava, no verde eu coloquei João, então esse aqui é o João, e ela já ia unindo as sílabas, e eu perguntava quantas partes que tem João, né? Qual é o som que faz essa letra? E ela ia me dizendo. Nisso, ela leu mais ou menos umas 5 palavras. 5 palavras. Em menos de 1 hora ela tinha me lido 5 palavras, sabe? Só com palavras do contexto dela. Só que de repente ela não me conseguia mais ler. Ela me dizia, prof, eu não sei. E eu, como você não sabe? Você estava lendo até agora? É que eu não consigo, ela me dizia, né? Aí eu parei, né? Falei, vem aqui na minha frente, né? Que já estava acabando o tempo. Repete comigo. Eu sou inteligente. E ela fazia que não com a cabeça. Eu sou especial. E ela não repetia, sabe? E aí eu comecei a perceber que a maioria das crianças que não estavam alfabetizadas eram crianças negras. E eu vi que tinha um impacto muito da autoestima delas. Muito da autoestima. Então, o método deu certo, né? Sim. Na verdade, Paulo Freire não criou um método, né? Mas, dizendo assim, deu certo aquela estratégia que eu tentei, né? De utilizar as palavras. Mas parece que o racismo, entendeu? Tudo que ela ouve, né? Por conta da cor de pele dela, fez... Não, eu não sou boa o bastante.
sabe? E é o que provavelmente ela ouve em casa, o que ela ouve da professora. Já tinha ouvido, né, uma pessoa que trabalhava na escola dizer que era por causa da família dela mesmo, e deixava de canto, até que ela acreditou realmente que não, sabe? Outra experiência, mas aí de educação não formal, que eu fiz com a minha avó, né? A minha avó também é negra, mas ela não é alfabetizada, né? Ela tentou concluir... Que idade tem sua avó? Meu Deus do céu. Mais de 60, mais de 60, quase 70. E aí eu levei essa mesma carta dos tesouros pra minha avó, sabe? E aí eu levei esse livro aqui pra minha avó também. Vó, tu sabe quem é esse cara? E eu explico de um jeito que ela vai entender, né? Sim. Porque ele pensa uma educação pros pobres, vó. Porque ele pensa uma educação pra essas minorias, sabe? Que leva em conta o que você sabe, né? E é isso que eu vou tentar fazer com você. Enfim, aí eu expliquei até um pouco da história, que ele era pernambucano, enfim, que via beleza no mundo. E aí, gente, o sonho da minha vida é alfabetizar a minha avó, só que porque ela mora longe eu não consigo isso ainda, né? E quando eu falei, ela tentou concluir a educação básica, mas ela não conseguiu com o EJA porque ela já tinha muitos filhos para cuidar. Então, ó, é um impedimento, né? E aí, simplesmente, ela leu 3 palavras pra mim que eu tinha escrito entende? Sabe? É emocionante ver, é mágico ver uma criança, um jovem ou um idoso, um adulto começar a ler, sabe? É um processo maravilhoso e simbólico para cada um de nós. É muito subjetivo, sabe? Tu tem que entender. E aí a gente poderia pegar umas outras leituras, né? Como a psicologia da escrita, mas isso iria mais além, né? Enfim, é simplesmente emocionante você ver. Funciona, sabe? E não é difícil. Realmente não é difícil fazer isso. Levar em consideração o que eles já sabem. É engraçado que você fala, né, que a escola é que um mini mundo, né? Parece que tudo que acontece fora também acontece na escola, né? E essa questão do racismo, da baixa autoestima relacionada principalmente em crianças negras, isso é muito, muito visível, né? Para aquele profissional, para aquele professor que está ali dia a dia lidando com essa criança, né? Eu também lembro de ter experiências assim na sala de aula, da criança pegar giz branco e se passar. Uma criança negra pegar giz branco e se passar. E mas você fez isso, prof, que eu queria ser branca. E como é que você lida com essas situações? Né? A questão do cabelo, né? São situações... Semana que vem a gente vai ter alguém aqui que vai falar com a gente sobre essas questões. Por isso que eu não quero... Só para dar um spoiler para vocês que estão aí. Semana que vem a gente vai falar um pouco mais desse assunto, né? Porque é uma pessoa que trabalha com educação étnico-racial nas escolas. É uma pessoa negra, indígena também. Então ela trabalha, fez pesquisa nisso, então ela vai poder falar um pouquinho pra nós. Mas realmente, eu não queria deixar passar essa tua fala, porque é muito importante, né? A gente vê que é ainda um desafio muito grande para o professor saber como conduzir, né? Principalmente no que se refere ao racismo, a essa... Vamos tratar aqui, vamos dizer, de diversidade, né, na escola. Não só pensando em crianças negras, vamos pensar PCDs, né? Vamos pensar crianças com autismo, vamos pensar crianças com deficiências, enfim, visuais, intelectuais, motoras. Então é um desafio muito grande ainda para a escola. Mas eu queria falar também de algo, eu tô vendo que você trouxe muita coisa aqui. Fala para nós um pouquinho, o que você trouxe aí? Então, como eu disse, né? Se você é um educador, uma educadora, você não vai conseguir ver injustiças e ficar calado, sabe? E, inclusive é por isso que nossa profissão é extremamente política, tá? Porque não é aquela política partidária que a gente tá falando. É uma política de tu te posicionar perante as coisas, de tu tomar decisões, sabe? Você tem um posicionamento e não vai fugir daquilo. E até mesmo a neutralidade, ela é uma decisão. Você acaba ficando do lado vencedor. Tinha lido um texto, eu acho que do dicionário... agora eu não vou mentir o texto, né? Mas tinha lido um texto de que você vê um estudante, né, de 14 anos brigando com uma criança de 6 anos e tá batendo. Você escolhe fazer nada, afinal de contas você é neutro. De quem você tá ficando do lado? De quem tá batendo? Né? Então, neutralidade, ela acaba sendo ainda um posicionamento, você ainda tá do lado de uma pessoa.
E eu trago essas leituras, né, até porque quando vocês me chamaram pra cá, era pra mim falar de um certo projeto que eu fiz com as crianças de uma escola periférica. Você pode falar? Pode falar, fala do projeto. Que tava chegando o Dia da Consciência Negra, né? E aí, tanto nas redes sociais, assim, quanto dentro das escolas, eu ouço muito, né, que não deveria existir a consciência negra, que deveria existir consciência humana, né? Por que não existe consciência branca, né? Eu falo, peraí. Será que essas pessoas não entendem que o povo negro tem uma história, tem uma luta, sabe? Tem muito sangue nesse país, né? E aí eu penso, poxa, se isso está dentro das escolas, como é que eu posso elaborar uma educação que seja antirracista, né? Porque, não basta você só não fazer racismo. Você tem que ser contra, sabe? Se você é um professor, tu tem que ir contra as injustiças que acontecem. Enquanto o outro estiver sendo ferido, estiver com algemas, você não vai estar em paz, né? Então, eu trouxe aqui algumas leituras que eu utilizei com as crianças para falar um pouco da cultura negra e também falar um pouco sobre o racismo e também dar referências negras para elas, sabe? Porque, assim, muitas vezes a gente não vê protagonismo negro em livros infanto-juvenis. E aí, mas muita gente fala, mas isso é mimimi, não é mimimi. Como é que aquela criança negra, ela vai se sentir não tendo uma identificação ou não se identificando com o livro, sabe? Por muito tempo no Brasil, o personagem negro nos livros, ele foi secundarizado. Exato. A própria tia Anastácia, ela aparece como? Todo mundo sabe, né? Empregada doméstica. Exato. Ou a história que conta, a narrativa que contam na escola é aquela só do negro escravizado, né? Que ele era torturado, que foi trazido à força. Tá. Mas e a resistência que se teve? Exato. Protagonismo, né? E os quilombos de resistência e as lutas para a liberdade e os heróis. Mas no nosso calendário só tem os heróis brancos europeus, né? A educação antirracista, pelas minhas leituras, não sou nenhuma autoridade para falar disso, mas pelo que eu faço tem que saber um pouco. Sim. No mínimo um pouco. No máximo tudo, né? A gente precisa estar explorando além disso. Além disso. Então, um dos projetos que eu fiz, né? Eu fiz em cima desse livro do Emicida, Amoras, e até contaria ele, mas enfim... É muito poético, indico para quem quer mais leituras, né, que tem um protagonismo. Ele falou para mim parar de mexer um pouco. Que tem um protagonismo negro escrito, né, pelo Emicida. Que bacana, né? O Emicida é muito maravilhoso, né? E aqui diz, um livro que rega as crianças com o olhar cristalino de quem sonha plantar primaveras para colher o fruto doce da humanidade, né? E aí... caminhando, né, num passeio, ele encontra uma amora e diz, as pretinhas são as melhores que há. E a menina diz, que bom, porque eu sou pretinha também, sabe? E isso é maravilhoso. E também, não que trate diretamente sobre isso, mas traga protagonismo. Por que a princesa sempre foi branca? Né? Que nem no livro, a princesa é costureira. Olha só. Tá enquadrando, câmera? A princesa que é negra. E por que nunca se foi posto na literatura, né, uma princesa negra apenas a branca e, no caso, quem seria costureira é a pessoa negra, entende? Exato. Então, ter uma representatividade, ter com quem se identificar, Exato. sabe? E aí, enfim... Também fiz alguns planos de aula para tentar exercitar, né, uma educação mais antirracista também. Tu teve abertura para fazer esse tipo de projeto? Tive, inclusive chamei o MENE para ir na escola, né, que é o movimento, me corrijam se eu estiver, Movimento Étnico-Cultural dos Negros de Erechim, eu acredito que seja. Isso. Qualquer coisa corrijam aí no chat. E aí eu levei, sabe, eu tava ainda assim, ó, que pensei que não iam aceitar, que tava com a agenda cheia por causa do Dia da Consciência Negra. E aí levei pra escola e, meu Deus, pense nas crianças que não paravam de perguntar pra eles. Não paravam de perguntar, sabe? E contavam histórias de racismo que tinha acontecido com elas, ou que elas tinham visto, ou que viam em casa, sabe? E, inclusive, a escola gostou tanto que queriam que as meninas que vieram, né,
viessem de tarde, né? Mas elas estavam ocupadas. Então, sabe, eu pensei assim, às vezes eu me perguntava, eu como professora branca, será que é meu lugar de fala? Eu penso, é o nosso dever, no mínimo, combater injustiças sociais, sabe? Então, se tu é professora, tu tem que se importar com isso sim, sabe? Tu tem que meter a colher mesmo. Mas aí eu pensei, poxa, já que sou eu falando, eu quero trazer alguém que tenha na pele experiência para falar para eles também, sabe? Não só eu falando. Sim. E aí eu chamei o Mene, foi maravilhoso, as crianças adoraram, foi assim, muito emocionante. E elas perguntavam das meninas depois que tinham ido lá. Que bom. Aí, pessoal, ó. O Mene tá... Eu sei que o Mene, eu conheço o pessoal do Mene, eu acho que o Mene tá bem aberto também a fazer esse diálogo com as escolas. Acho importante isso aí, né? Mas já encaminhando pro final, sei que você tem muita experiência para falar, poderíamos ficar aqui semana falando sobre educação, sobre metodologia, sobre avaliação, enfim, sobre muitas coisas. Porque é isso, né? A educação cabe o mundo, né? E, ao mesmo tempo, se cabe tudo, às vezes não é nada, né? Mas, enfim... eu queria que você falasse agora pensando no futuro da educação, né? A gente falou sobre problemas, falou sobre coisas que nos desanimam quando a gente olha para a educação, mas vamos ser também positiva? Vamos tentar ser um pouco positiva e olhar para o futuro? E eu queria que você falasse, né? Como é que você imaginaria a escola ideal? Não, essa é uma pergunta... assim, que dá medo de falar. Mas, na verdade, para mim a resposta ela é muito simples, sabe? Nos tempos desesperançosos que vivemos, eu acho que a escola ideal seria a mais humana possível. A que escutasse mais, a que dialogasse mais, sabe? Quando você compreende que o outro é um ser humano, pronto, tá feito. Mas não é por você compreender que o outro é humano que a educação é rigorosa. Sabe? Exato. A educação é rigorosa e ela exige seriedade, sabe? Aí quando o Paulo Freire ele vai falar de amor, então tem que ser amor, tem que deixar fazer tudo o que quiserem, tem que só levar em conta... Não. Existe um currículo e esse currículo vai ser feito a partir da cultura daquela comunidade, porque o currículo deve levar em conta os interesses, né, e as ânsias da comunidade escolar que ele mora, senão não faria sentido. Sim, exato. Mas ela é rigorosa no sentido de que, sim, existe conhecimento ali dentro que precisa estar em movimento. Precisa evoluir, precisa de transformações, precisa estar em constante movimento por conta do nosso inacabamento. Então, precisa de uma rigorosidade e amorosidade, sabe? Eu acho que a educação, ela é um constante movimento, um constante processo, assim, de humanização, mas também de transformação do conhecimento e da realidade. Eu não sei se fui muito abstrata, mas eu acho que a partir dessa fala a gente pode idealizar como vai ser a estrutura da escola, no momento que a gente pensa que a gente precisa ter móveis para as crianças da educação infantil que são pequenininhas, que a gente precisa se abaixar para olhar nos olhos delas, sabe? E não ficar nessa posição adulta enquanto ela tá olha parecendo um gigante. Isso é humanizar a escola, porque a escola é gente, né? A escola é vida. Tem um poema, né, que foi escrito, mais ou menos escrito por Paulo Freire, né? Diz a escola. E aí se coloca que a escola é lugar que se faz amigos, a escola é um lugar de relações, a escola é um lugar sério, sabe? A escola é feita de gente, não tem como fazer a escola de outro jeito. Em tempos que a gente pensa a escola como empresa, sabe? Que são somente os números, que é apenas para gerar trabalhadores pro mundo do trabalho, eu acho que a escola ideal no momento, para ser pensada, é através de uma filosofia mais humana, mais amorosa, mas mesmo assim com seriedade. Porque assim, se a gente pensa na escola, principalmente nas escolas mais periféricas, a gente pensa, mas então essa educação amorosa vai ser deixa fazer o que quer, só acolhe as crianças, só dá carinho e comida para elas e elas voltam para cá. Não é assim. A camada popular é a que mais precisa também dessa rigorosidade científica. Não é só um simples assistencialismo que a gente vai dar para essas crianças, para esses jovens nas escolas mais periféricas, como se pensa, né? Mas é uma escola que vai acolhê-los, vai sim, mas que não deixa de ser rigorosa, sabe?
vai ter um conteúdo mais sistemático na questão ali da matemática, do português, das artes, e não vai ser tirado nada, não vai ser tirado sociologia, nem filosofia, nem nada, tá bom? Né? Novo ensino médio. É uma escola assim, sabe? Eu vejo essa escola diversa, multicultural, rigorosa e amorosa ao mesmo tempo, sabe? Você também produz poesia, né? Sim. Você quer terminar o podcast de hoje com uma poesia da tua autoria? Deixa eu pensar aqui. Mas enquanto a Kailane pensa, eu acho que é isso. Ninguém escapa da educação. Na rua, na escola, na cidadezinha, ou como é que era aquela música? Na rua, na fazenda. Ninguém escapa da educação. E a educação, ela existe no nosso imaginário, né? Como o que a gente sempre espera, né? Que é o quê? Eu trouxe um livrinho aqui, até com... Eu não sei se vocês já ouviram falar no Carlos Rodrigues Brandão, ele é antropólogo e também escreveu muito sobre educação. E essa coleção dos primeiros passos, ela tem um monte de livrinho que diz o que é o quê. Esse, no caso, é o que é educação. E o Carlos Rodrigues Brandão, ele vai falar uma hora aqui sobre educação e ele vai dizer o seguinte: olha, quando a gente precisa de guerreiros, a gente vai lá e vai pensar uma educação para formar esse homem guerreiro, como faziam, por exemplo, os espartanos. Se a gente quer burocratas, a gente vai pensar num sistema que prepare essa sociedade, ou esses homens, mulheres e crianças, para serem burocratas. E tá aí o poder da educação, formar ou guerreiros ou burocratas. Eu pergunto para você que está assistindo a gente agora, que tipo de educação você sonha para os seus filhos, para a sua comunidade, para as pessoas que estão vindo depois de você? Porque a gente sempre fala, né? Criança é o futuro. Não, você também é o futuro. Né? A gente joga tudo para as crianças. Que tipo de educação você sonha para a nossa sociedade? Pensa sobre isso, comenta ali nos comentários, depois a gente lê e semana que vem a gente se vê. E aí, Kailane? Eu vou ler um que eu acho que tem uma ligação, né? Claro. Com esses tempos desesperançosos. Exato. Ainda ter o esperançar, né? Ainda acreditar. Porque se a gente não acreditar, quem vai acreditar? Né? Então o nome, é de minha autoria, né? Se chama Detalhe-se. Detalhes. Vivendo dia após dia e convivendo no meio das multidões, é difícil não colocar lentes sujas sob os olhos. Diante da tamanha crueldade e maldade dos humanos, da caoticidade da vida, é de desafio extremo não cair num existencialismo, propenso a ser mal interpretado e vivido, de pagar muito caro por isso. Porém, quando eu tiro essas lentes sujas e opacas que escurecem a minha visão, que distorcem o meu olhar sobre a vida, quando eu olho com os olhos límpidos, é como magia, é como se a infância voltasse e a destruição que a vida adulta causou no meu organismo já doente, se fosse. Tudo é mágico e mítico, tudo é real. E o que importa nessa realidade é que eu faço a verdade do que vejo, penso e sinto. Tudo é colorido. Muito obrigada. Obrigada, pessoal, por mais um podcast aqui, AVS Comunicação. Semana que vem, mesmo bate-horário, na mesma bate-sala, com uma nova convidada. Kailane, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Muito obrigada, feliz. Foi fantástico. Você quer mandar um beijo para alguém, mandar um abraço para a família? Estão esperando? Para toda a minha família e principalmente também às pessoas que me trouxeram até aqui. Muito obrigado, professora Flávia Burdozinski. Espero que tenha falado o seu nome certo. Meu orientador, Thiago Ingracia, também. Obrigado por tudo que vocês andam fazendo por mim e saibam que eu estou indo nesse caminho mais humano e vocês também estão me fazendo mais humana. Obrigado, mãe, por ter me dado vida. Isso aí. Obrigada, Kailane. Obrigada, pessoal. Boa noite.